galera, beleza? Como é que vocês estão? Meus amigos, hoje é segunda-feira, uma nova semana se inicia e também temos um dossiê no vídeo de hoje. Gente, não tem como deixar de falar do assunto aí que está acontecendo a nível internacional, mas sempre trazendo para a nossa ótica, a nossa realidade, o Brasil. E nas últimas horas parece que a coisa saiu de controle. E eu tô falando do uso da imprensa, da propaganda, da desinformação. A gente já vem comentando sobre isso nos últimos dias e é até difícil meio que descrever o que a gente vai comentar no vídeo de hoje, mas coloquei aqui algumas imagens que vão retratar algum dos nossos temas. Eu já quero começar falando inclusive do carnaval. O carnaval é um bom ponto de partida para a gente falar das coisas a nível internacional. Depois disso, quero falar um pouco sobre o que o governo vem fazendo, né? Tentando dar uma boa noite de sono para os brasileiros e uma tentativa de meio que deturpar algumas coisas que estão sendo feitas aí, principalmente pelo governo federal. Depois disso, vamos falar sobre sabotagem, fake news, manipulação, controle, gritos histéricos e, por fim, a gente vai falar desse senhorzinho aí, né, o Jorginho Soros. E, como eu sempre digo, né, todo dossiê tem aquela matéria que dá aquele estalo. E o nosso dossiê, na verdade, ele surge sobre o nosso último tema, que ontem eu me deparei com um artigo da própria instituição, a própria fundação desse senhor, contando o trabalho que eles vêm desempenhando na Ucrânia desde a década de 90. E muitas das ideias que por lá foram fomentadas, algumas pessoas estão tentando importar para o Brasil. Então tem muita coisa para a gente comentar no vídeo de hoje. Tem algumas coisas, inclusive, que saiu sobre o Moro no dia de ontem. Não sei se vai dar tempo de comentar, tá nesse último tema. Se der tempo no final do vídeo, a gente comenta amanhã. Teve uma história aí que o Moro saiu do grupo de WhatsApp, o Vanderlei deu um arrepio no Moro, o caminhoneiro Vanderlei. Enfim, muita coisa. Mas vamos começar aqui, né? Sobre o carnaval, como falei pra vocês. Vem comigo que hoje tem muita coisa mesmo, e os temas, eles vão se conectando de uma forma assim bem interessante. Vejam só o seguinte. Rio de Janeiro, lotado de pessoas nas ruas. E aí, Bolsonaro que é o Geno? É uma pergunta, o rapaz tá lá gravando um vídeo, né? E a Paula fala o seguinte: os defensores do Fique em Casa comemorando o carnaval. Estes são os que gritam fora Bozo, né? Que vidas importam. Só que, né, na hora do vamos ver, esquece isso, vamos pular carnaval. Aí você vê mais relatos. Morro da Conceição. Alguém viu folião tomando, né, borrachada da polícia no Rio de Janeiro? Ou era só o trabalhador mesmo? Trabalhador é problema. Aí você vê aqui, Belo Horizonte. Deputado estadual Bruno Nengler trazendo aqui, ó. Lembra daquela galera que te chamava de Geno por precisar e trabalhar? Então, né? Belo Horizonte, dia 26 de fevereiro, agora de 2022. Aí você vê aqui, mais imagens. Aquele pessoal que te chama de negacionista. E aí você deve estar se perguntando, e a imprensa? E a imprensa? Bom, vamos começar aqui já com o Globo. Teve pandemia, está tendo conflito na Ucrânia. Eu mereço um bloquinho, diz a estudante no centro do Rio de Janeiro. Vocês percebem assim, toda hora parece que tem um assunto do momento. Tem um assunto do momento. Tem alguns assuntos que às vezes eles até saem de campo, eles entram, né, dão espaço. Se vocês pararem para analisar, desde quando a pandemia começou, a gente viu ali que no final de 2020, período ali mais ou menos de outubro, setembro, né, ninguém mais falava de pandemia porque foi eleição. Aí tinha as restrições, povo na rua, todo mundo passeando, aí tava beleza. Aí terminou, pá, volta. Pancada. Aí em 2021, teve um período que as pessoas pararam também de falar de pandemia. Foi o período ali no final do ano, onde teve aquelas questões que envolviam o voto aditável, as manifestações. E assim, a imprensa parece que lida com a questão da pandemia assim, não, temos o que para bater no governo? Temos nada, então vamos usar a pandemia por hora. Porque eles passaram os últimos 2 anos, 3 anos basicamente, só batendo nessa tecla. Chamando todo mundo dos piores adjetivos, criticando tudo e a todos. E agora tratam na maior naturalidade. Na verdade, já colocam aquela manchete que é uma justificativa. Pô, galera, tem que entender. O pessoal tem que ter direito de curtir um pouquinho o carnaval. Aí essa mesma imprensa, o Globo, na Zona Norte, Baródromo reúne saudosistas do carnaval neste sábado. Oh, meu, que bonitinho, tá divulgando evento.
A Soraya ainda pergunta: ministro Queiroga, devido ao que está acontecendo, carnaval, muitas pessoas na praia, não está na hora de decretar o fim dessa pandemia? Aí você vê isso daqui. Esse aqui eu vou ter que botar o áudio. Vou ter que botar o áudio, porque olha só. Aqui foi no Jockey Club de São Paulo. Só pra vocês verem aqui o diálogo. Isso aqui falando na Bandeirantes. Olha isso daqui. Cadê assim, ó? Putz, cliquei no chat errado. Pera aí. Aqui. Você já entrou em contato aí com o pessoal? Não é crime. Ops, pera aí. Pessoal da prefeitura, ô Garrafa, pra ver se tá tendo nessa festa de bacana? Já sim, o nosso Matheus aqui da Escuta já entrou em contato com a Secretaria Municipal de Saúde e eles confirmaram pra gente, pelo menos por enquanto, que não receberam nenhum chamado e não teve nenhum tipo de fiscalização até agora no Jockey. Então a gente tá em cima pra saber se a vigilância sanitária vai até o local pra saber se de fato tá sendo respeitado os 70% que é o decreto do governo do estado, Vicente. O que você acha, Garrafa? Você acha que tá sendo respeitado pela imagem, né? Você que tem um olho realmente aí crítico, o que você acha? Você acha que eles estão respeitando? Não dá pra ver nada ali de chão, você só vê o formigueiro de pessoas ali, ó. Nunca ficou tão claro, unidos do Jockey, né? Porque o que tá unido esse grupo aí é sacanagem. Vou poder continuar. Tem mais aqui uns 40 segundos de áudio. Vocês veem, né, que interessante. Cadê a prefeitura? A prefeitura desapareceu. Enquanto, na época da pandemia, a gente viu o que é Profissão Repórter, com aquele quadro do Globo, que mostraram lá as pessoas indo, assim, numa casa que literalmente tinha uma grade e uma pessoa vendendo, sei lá, refrigerante, umas besteirinhas assim, uma mini conveniência. Foi multada, teve que fechar. E a pessoa chorava de desespero. E a senhora falava: não, eu tô fazendo isso aqui pro seu bem, que não pode ficar aberto. E agora trata com a maior normalidade e a vigilância não vai lá. Será que é porque é uma festa, um lugar bacana? R$800 o ingresso? Então aqui começa a ficar exacerbado, né? O grande absurdo de tudo que vem acontecendo. Esse carnaval tá sensacional. Sensacional para mostrar, né? A hipocrisia. E aí, vamos voltar aqui pro Globo. O mesmo grupo Globo. A Elisa trouxe aqui essas duas notícias que diz: foliões saem às ruas na largada do feriado e se unem em pequenos blocos desde o amanhecer. O mesmo Globo que festeja, né, divulga a festa do povo brasileiro sob Bolsonaro. Bolsonaro passeia de moto aquática e gera aglomeração de banhistas em prédio Guarujá. Do lado de cá, não tem aglomeração. As pessoas estão... Mas é o carnaval. Aglomeração é só quando é Bolsonaro. Você vê, as coisas assim, estão escancaradas. Estão escancaradas. Só que agora ainda tem essa nova variante, né? Essa questão que temos um assunto novo para tentar desgastar o governo. Bolsonaro curte carnaval na praia em meio a críticas e a confusão aí na Ucrânia. É mesmo? Poxa, bacana, hein? Não teve espaço, né, para colocar sem máscara. Não tinha que colocar sem máscara também na manchete. E aqui agora a gente vai começar a entrar nesse tema internacional, né? Mas só para comentar aqui, eu falo o seguinte, ó. O conflito está acontecendo na Ucrânia ou no Brasil? Bolsonaro foi eleito presidente na Ucrânia? Que dia que eu não tô sabendo? Sabe? O que tem a ver? Não, na Ucrânia, Bolsonaro não pode pausar. O que tá acontecendo? Mas enfim, né? Vamos ver ali o nosso senhorzinho, o nosso presidente da República. No dia de ontem, Bolsonaro comenta o seguinte, né? O governo brasileiro está trabalhando para tirar as pessoas que desejem sair do país. Falam o seguinte: é um grupo de 39 pessoas, 37 brasileiros e 2 uruguaios, que partiu de Kiev e chegou à Embaixada do Brasil na Romênia. Estão todos bem de saúde e em segurança. Do grupo, os jogadores do Shakhtar Donetsk e seus familiares receberam apoio integral da UEFA, que custeou o transporte rodoviário e hospedagem em Bucareste. A embaixada estabeleceu um posto avançado na fronteira com a Moldova, caminho entre Kiev e Romênia, para recepcionar os brasileiros que porventura cheguem desgarrados por aquela região fronteiriça. Aguardamos dos interessados a manifestação em retornarem para o Brasil, onde já disponibilizamos 2 aeronaves KC-390 da FAB. Tá aí. Estamos aqui para trabalhar. E mesmo o governo tentando fazer, né, o que está diante dele, o cenário que é realmente assim, ajudar os brasileiros, o governo do Brasil trabalhar para os brasileiros. O antagonista soltou uma nota como essa: jogador brasileiro é esquecido na Ucrânia. Fui tomar banho e desapareceram. Essa manchete, pessoal, olha que coisa absurda. Foi esquecido. Bolsonaro deixou para. Bolsonaro não se importa com as vidas. Aí você vê, né? Você vai no corpo da matéria.
almoçamos às 1h30 da tarde e depois subimos, fomos ao quarto para tomar um banho. Quando descemos por volta das 4h30 da tarde, simplesmente não havia ninguém. A Paula Marisa fala o seguinte, peraí, no meio de um conflito, o cara para tomar um banho de 3 horas e não entende como ficou para trás. Mas olha a manchete. Não importa o assunto que esteja estampado nos noticiários, eles vão dar um jeito de criticar o governo. O Diogo Mainardi realmente é o mestre. Putin perdeu. Ele é o maior analista de geopolítica. Até viu o Renato falar o seguinte, o conhecimento de geopolítica que o Mainardi tem foi ter fugido do Brasil para morar em Veneza. É tudo que ele sabe. O carniceiro russo está isolado, ele só conta com gente disposta a trocar a democracia por um saco de fertilizantes como Bolsonaro. Tem que dar um jeito de enfiar Bolsonaro na confusão. Ajude, né? A análise do blogueiro a respeito de uma confusão é essa. Que fim de carreira. E eles ainda soltam essa matéria. Você vê a chamada e você fala, pô, uma chamada aí sobre a Ucrânia, do presidente de lá. Ó. A aprovação de Zelensky vai a 94% na Ucrânia. Aí a Bia se deu o trabalho de ler a matéria. Quando você clica na matéria e lê, olha qual é a manchete. Você deve estar pensando, pô, vai falar sobre o cara, porque ele cresceu na aprovação, deixou de crescer, quem é ele. Uma biografia. Não. Há vários meses, as pesquisas brasileiras mostram os índices de ruim péssimo do governo Bolsonaro acima de 50%. É de morrer de rir. É uma matéria sobre Bolsonaro. A imprensa trabalha, dorme e acorda para derrubar o governo. Desestabilizar o Brasil. A Bia fala, os mamateiros conseguiram a façanha de incluírem Bolsonaro na matéria sobre a Ucrânia. Pesquisa de aprovação em meu Deus, o que está acontecendo? Aí você vê, o Globo também não vai ficar de fora. Conflito na Ucrânia prejudica a reeleição de Bolsonaro e pode abrir flanco para a terceira via, diz o Garman, para a Eurásia. Da Eurásia, na verdade. É claro. Sim, vai acontecer. Ou vai abrir um flanco, viu? Ou vai desgastar prejudica o Bolsonaro. Aí o pessoal foi dar um pequeno Google para saber quem é o Garman. O Garman é esse rapazinho aqui, ó. Lula está no segundo turno e fará campanha. Vamos fazer o Brasil grande de novo, diz guru de banqueiros. Enquanto ele estava no governo, você podia comprar carne, agora você tem que comprar ovo, diz o analista Christopher Garman, do Eurasia Group. Para ele, Lula deve vencer e voltar à presidência em 2022. A gente começa a entender realmente por que é aquela chamada, né? E parece que o Globo escolhe a dedo os seus entrevistados. E o cenário da imprensa brasileira talvez possa ser exemplificado em 3 linhas. Não as 4... Aqui tem 7 linhas, né? 4 em cima, 3 embaixo. Estou falando das 3 de baixo. A fala do José Disseu. O Leonardo Coutinho fala o seguinte, ó. O Zé Disseu chama de boa notícia o fato de as 2 chapas que concorrem pela presidência da Associação Brasileira de Imprensa representarem o campo democrático. É o carnaval. As 2 chapas que estão disputando entre si são do campo democrático. Deve ser tipo assim, PT versus o PSOL. Cuba versus Venezuela. Deve ser assim. Lá o Disseu, ó. A centenária entidade dos jornalistas, a Associação Brasileira de Imprensa, a ABI, vai ter eleições em abril disputadas por 2 chapas do campo democrático, o que já é uma boa notícia. Tanto faz, tanto fez. De qualquer forma, teremos a extrema esquerda na frente da Associação Brasileira de Imprensa. As chapas aí do sonho, né, do coração do José Disseu. Então as coisas começam a fazer sentido quando a gente vê. E aí, eu quero mostrar aqui pra vocês uma coisa que eu só consigo enxergar como uma sabotagem, mas uma sabotagem interna das pessoas tentando, assim, na ânsia de eleger o Lula, eles estão dispostos a desestabilizar o Brasil, a destruir o país. Eles estão dispostos a destruir o Brasil se esse for o caminho para eleger o Lula, ou pelo menos remover Bolsonaro de lá. E eu quero começar com vocês por aqui. Ontem, Metrópolis, com um vídeo lá do maior cortador de vídeos da história do Brasil. Ele consegue cortar o vídeo assim de uma forma que basicamente transforma qualquer pessoa em bandido. Não sei como é que o Sam ainda não recebeu um convite para trabalhar com o Mainardi, né? É um talento que eu tenho certeza que no antagonista seria ainda melhor aproveitado do que no Metrópolis. Porque ele faz as cortagens, quem lembra na época da pandemia, ele pegou as lives de Bolsonaro, colocou a música fúnebre de suspense, ó, Shadow Gabinete, para falar que existia um gabinete da sombra e tudo mais. Aí o Metrópolis já solta, ó, urgente. O que é que tá acontecendo? Urgente.
Na contramão da grande maioria dos líderes ocidentais, Bolsonaro diz que o Brasil manterá a neutralidade no conflito. O presidente destacou que grande parte da população ucraniana fala russo e tudo mais. E aí colocaram lá um vídeo. Urgente, urgente, urgente. A imprensa quer a todo custo que Bolsonaro se posicione sobre uma questão internacional. Beleza, tem o Brasil, tem um componente moral, tem tudo. Mas assim, a gente tá morando no Brasil. Bolsonaro é o presidente brasileiro. E a gente está diante assim, de algumas questões que podem impactar assim, o agro. E tem algumas pessoas que não gostam de tomar banho. Beleza, você pode ficar um mês sem tomar banho, mas ficar sem comer é complicado. E o brasileiro não consegue raciocinar o impacto que é, por exemplo, você não ter adubo, fertilizante na sua plantação. Era para eu ter trazido aqui uma foto, mas fica aí de dever de casa para quem tiver interesse. Coloca assim, ó, plantação com e sem fertilizantes. Vocês vão achar várias fotos de pessoas que colocam assim, um do lado da outra, você vê a diferença de tamanho e de produção por metro quadrado por hectare. Mas vamos lá, né? E aí, diante disso, temos lá, né, o Metrópolis soltando um vídeo. E você vê o interesse de desestabilização nacional, né? Para tentar destruir Bolsonaro. O Sam, dessa vez, ele foi além. Ele legendou em inglês as falas de Bolsonaro, ainda faz uma postagem em inglês, que eu coloquei aqui a tradução, porque ele quer que rode o planeta. Bolsonaro se recusa a condenar a invasão russa. Diz que entregaram seu destino a um comediante, defende blá blá blá. Ele não pretende promover um massacre em lugar nenhum. Fala de Bolsonaro, na verdade, é o seguinte, ó, o que está acontecendo até o momento, assim, uma intervenção em determinados pontos, não dá para chamar gente de massacre, isso é complicado. Vamos ver, inclusive, o que a própria imprensa fala sobre isso. Aí o Sam faz esse comentário em inglês. Aí depois ele fica feliz, deve ter ficado feliz da vida, porque teve uma repercussão internacional. Ó. As duas primeiras imagens são veículos russos, a terceira é uma agência ucraniana e a DW é alemã. Parabéns aí. Parabéns pelo trabalho da imprensa brasileira de distorcer as falas de Bolsonaro, né? Dar alguns ares, assim, colocar alguns trechos, algumas manchetes. Vocês percebem como o Brasil está no holofote? Gente, isso daqui, ó, o intervalo entre a coletiva de imprensa de Bolsonaro e o horário que essas matérias foram pro ar é uma coisa assim, um intervalo de menos de 4 horas. O mundo tá olhando pro Brasil e as pessoas querem que Bolsonaro se envolva em um conflito internacional. Traga para o Brasil, um país onde a população, né, vem aí de uma grande crise. A gente viu aí o Fique em Casa, mas segundo não. Tem problema. O Fique em Casa não interferiu nada. O problema é que Bolsonaro é um péssimo presidente. Mas beleza, vamos continuar avançando. Só que, Brasil, até a Reuters falando, ó, Bolsonaro não vai condenar Putin, diz que o Brasil vai se manter neutro sobre a questão. Isso daqui foi pelo menos uma manchete honesta. Manter neutro. O Brasil já se manifestou onde ele precisava. Inclusive, o representante ucraniano estava na embaixada e mostrou ontem, lá na CNN, ele falou, cara, o Brasil já se posicionou. O presidente ucraniano agradeceu o Brasil. Não precisa mais comentar sobre isso. Aí você vê aqui mais uma vez. Lá vem o Sam, meu Deus, ele é assim. E eu tô trazendo esse cara porque aqui pra mim ele é um grande exemplo do que muitos jornalistas estão fazendo. Ele tem que dar pitaco sobre... Ele é um especialista de geopolítica. Aí trouxe aqui, ó. O representante do Brasil disse o que eu entendi o que ele disse. Aí depois ele disse, ele disse. Meu Deus. O que foi que o representante do Brasil disse? Você vê, ó. Fornecimento de ferramentas, né? O uso de cyberataques e aplicação de sanções seletivas podem agravar o conflito, diz o embaixador brasileiro. Tá falando, ó, tem que ver as medidas que vão ser tomadas que pode trazer ainda mais problemas. Segura o fio, né? Ronaldo Costa Filho afirmou que medidas aumentam os riscos de confronto direto. Você tá cutucando a onça. Não tá falando para você não fazer nada. E aí sobre isso, para não ficar pegando no pé, né? E trazer, tô trazendo as matérias da extrema direita, da direita bolsonarista, dos apoiadores do governo. Vamos ver aqui o Reinaldo Azevedo, um cara que é extremamente crítico ao governo. Ele já começa criticando o governo, ó. Bolsonaro não deveria ter sido eleito e já deveria ter sido deposto faz tempo. Já dá o disclaimer, mostrando o ódio que ele tem do governo. Mas ele vai começar a responder, né? A gente pode... Qual é a melhor palavra para fazer isso daí, né? A ingenuidade, a inconsequência. A inconsequência de pessoas como o senhor Sam. Aí ele fala, ponto. Isso à parte, a atual posição do Itamaraty na ONU
está correta. Repudia a invasão. Repudia, somos contra. Deixou claro lá no Conselho de Segurança, quando votou, somos contra essa invasão. Mas, estava lá, né, o representante brasileiro, ele critica esse coquetel, né, que prevê. Aí tá lá, o que foi que ele criticou? As sanções, né? O bloqueio econômico à Rússia, porque a crise grave com fertilizantes e baque na nossa. A partir do momento que você faz um bloqueio econômico à Rússia, você dificulta o comércio com a Rússia, o que vai impactar com fertilizantes e um baque na nossa própria economia. Ou seja, ele está defendendo o interesse brasileiro. É o que ele devia fazer, né, enquanto brasileiro. Segundo ponto, né, produção de alimentos, se prosperar. Apoio absurdo dos Estados Unidos e União Europeia a ataque hackers a uma Rússia coalhada de ogivas, né? Bem complicado, não dá para aceitar isso. Envio maciço de ferramentas, né, para a Ucrânia. E aí o que o Reinaldo Azevedo fala? Ó, tudo isso daí alimenta esse confronto e empurra o mundo para o impasse. Aí o Reinaldo Azevedo fala o seguinte, ó, se um golpe derrubasse o Putin amanhã, beleza. Mas vai acontecer? Essas medidas vão solucionar o problema? Vão solucionar? Comentadores no Brasil estão confundindo, aí como ele falou, declarações burras de Bolsonaro com objeto de análise. Deixar a análise ser contaminada pela justa repulsa a Bolsonaro é um desserviço aos fatos e à inteligência. Pelo ódio que vocês têm a Bolsonaro, vocês estão colocando o Brasil em uma rota de colisão. E parem de falar de ataque massivo. É um ataque pontual e... Assim, ataque é pontual e definido o que está acontecendo. Ó. O número de vítimas civis, segundo a Ucrânia, é pouco superior à tragédia de Petrópolis. E o Reinaldo Azevedo fala, ó, qualquer óbito é lamentável, mas ataque massivo é outra coisa. Sejam justos. Ele está falando assim, é o que o Bolsonaro diz, né? A questão do massacre. Gente, até agora, calma, respira. E o Reinaldo Azevedo fala, ó, perguntem a Stalingrado, na Rússia, ou Dresden, na Alemanha. Meu amigo, o massacre literalmente é banho de sangue. Não é isso que está acontecendo. Parem de criar confusão, parem de colocar o Brasil em rota de destruição só para derrubar o governo. Aí sobre o Sam Puncher, para fechar o comentário sobre ele, eu vou trazer o vídeo que ele cortou de mim. Ele fala o seguinte, ó, isso me lembra o dia em que o youtuber favorito do clã presidencial me acusou de tirar pratos de comida dos brasileiros. Eu acho que agora fica bem claro, né, Sam? Você tira prato de comida a partir do momento que você está interferindo na agricultura nacional. Olha o que eu falava na época. Não é crime ter um offshore desde que declarada. E elas foram declaradas. Não é porque é legal que deixa de ser notícia. Tá vendo o final? É só para criar confusão. Essas pessoas estão dispostas a desestabilizar a economia brasileira, causar prejuízos, e no fim da linha, quem vai sofrer é o pobre. Um prato de comida a menos na barriga de um pobre. Mas não estão nem aí. O importante é a notícia. Dá ares de crimes. E com esse tipo de notícia, você criminaliza o governo, promove perseguições, buscas e apreensões, prisões e tudo que vocês já estão acostumados. Como eu terminava falando. Da última vez que ele tentou lacrar pra cima de mim, ele me deu mais de 3.500 seguidores no Twitter. Mas eu acho que quando eu falo dele, ninguém segue. Compartilha lá de novo, Sam. Me ajuda a conseguir mais um seguidor lá no Twitter. Você vê, entrando e saindo. Ele deu a lacradinha dele. Tá mais do que claro aí. Até o Reinaldo Azevedo falando. Olha as palavras do Reinaldo, ó. Você vai gerar, com isso, uma crise grave com fertilizantes e baque na nossa produção de alimentos. Se isso prosperar. Faltar alimento, né? Quem sofre é o pobre. Não um grande jornalista do Metrópolis, né? Com certeza não. E aí, olha só. Vamos continuar. A gente queria começar a entrar no nosso próximo tema. Ainda na coletiva de Bolsonaro, a imprensa começou a soltar várias matérias como se Bolsonaro tivesse pegado o telefone dele lá no Guarujá. Tava dando um rolezinho de jet ski, ó. E aí, Putin, como é que tá, irmão? Como é que estão as coisas aí? Tá de boa? E aí, vai fazer o quê? Conta aí pra mim os segredos. Os segredos. O pessoal começou. Estavam tentando, né, pegar uma fala de Bolsonaro e distorcer. Aí o tempo passa, saíram várias manchetes, vou mostrar pra vocês, ó, uma pelo menos. Aí a imprensa teve que esclarecer, porque foi tão feio
a manipulação, foi tão feio a manipulação da informação que eles tiveram que esclarecer, ó. Altíssimas fontes do governo me confirmaram que não houve a tal conversa entre Putin e Bolsonaro neste domingo. Segundo a fonte no executivo, faltou clareza na expressão verbal. Faltou interesse, né, dos jornalistas de perguntar. O Santa lá, ó, trazendo lá o vídeo. Aqui o vídeo. Em nenhum momento ele usa o termo telefone. Ele está descrevendo a reunião que teve com Putin. Ela durou 2 horas falando sobre fertilizantes e comércio. A real revelação aqui é que Bolsonaro assumiu que falou sobre a Ucrânia com Putin da invasão. Já tá lá, mais uma vez, ó, tentando já emplacar uma nova narrativa. Alan Coutinho fala o seguinte: mãe do céu, era uma entrevista coletiva. Coletiva tá aberto para jornalista fazer pergunta, como eles fizeram. Bastava um filho de Deus perguntar: como assim, presidente? O senhor falou com Putin hoje? Mas não, os plantonistas preferiram inferir. Olha, essa fala de Bolsonaro aqui, ó, dá pra usar contra ele. Vamos derrubar o governo, vamos eleger o Lula. Vamos botar o Lula sem eleição. Se deixar, né? Já bota lá mandato eterno pro Lula, vitalício. Aí você vê. Quem que ia tá nessa? Quem que ia tá nessa? A mamataria tá lá, o antagonista. Bolsonaro liga para Putin e diz que Brasil será neutro em relação à Ucrânia. Quem que falou isso? Tá aqui mais uma, Basília Rodrigues da CNN. Atenção, Bolsonaro não conversou com Putin. Explica Itamaraty. Ao falar mais cedo e reafirmar a neutralidade, o presidente se referia a 2 horas de conversa ao vivo na visita a Moscou. Não houve telefonema neste domingo, informa. Assinado o departamento de imprensa do gabinete do ministro Carlos França. Olha a fake news. E a postagem do Twitter tá lá no ar. Tá lá no ar. Até agora tava no ar. Fake news na cara dura. Na cara dura. Agora a gente tem a agência checa-checa, né? Pra ver essas coisas. Porque se depender, né, dos verificadinhos, eles não olham. Mas vamos falar de fake news, que eu fiquei até surpreso. As agências aí trazendo algumas informações. Mas antes disso, olha só. A mesma imprensa que desde o primeiro dia abraçou já um lado assim, sabe? Com a maior e pura convicção que sabe de tudo que tá acontecendo, que isso, que aquilo outro. Eu tô bem perdido. Eu sei que eu não quero ver nenhuma vida sendo ceifada. Isso eu tenho mais pura certeza. Mas pura certeza. Eu só queria que as coisas se resolvessem de forma pacífica agora, nesse exato momento. Vamos voltar pra casa. Vamos, sei lá, esse ano de Copa do Mundo. Vamos relaxar. Mas essa mesma imprensa, que paga de paladina da moralidade, deve ter feito aí, sei lá, estágio com Sérgio Moro, jornalistas. Olha só, vamos lembrar, 2020, manifestantes pró-Bolsonaro exibem símbolo usado por neo-NZ em ato de São Paulo. Vocês lembram dessa história? 31 de maio de 2020. Olha só, né? Eles estavam fazendo caso com essa bandeira aqui, ó. Saiu no Globo, no G1, né? Na Veja. Manifestação pró-Bolsonaro na avenida. Tem até bandeira neo-NZ. Olha a vontade de derrubar o governo. Aí você vê aqui, a coisa ficou tão feia que o embaixador ucraniano, ele foi à CNN para explicar que aquela bandeira não tem nada de neo-NZ, tem nada. Tá lá, o embaixador diz à CNN que não aceitará a deturpação do verdadeiro significado das bandeiras ucranianas e seus símbolos. É inadmissível o seu uso para instigarem o ódio e a violência. Elas não pertencem ao private sector como querem que acreditem. É essa mesma imprensa que quer ser a dona da verdade de todos os fatos e tentar destruir Bolsonaro. Aí você vê aqui, ó, na época, lá em 2020, você vê, ó, os verificadinhos. A Gabriela Prioli. Eu às vezes esqueço que o Twitter falta interpretação de texto, vamos lá. Um dos organizadores da manifestação e o coronel da PM disseram que a confusão começou por causa de bandeiras neo-NZ. Temos vídeos dessa confusão e imagens da bandeira, inclusive postei aqui. Aí vem o Augusto Arruda Botelho. Esse pelo menos, ele fez um novo post, né? Primeiro, de um lado, um manifestante enrolado numa bandeira neo-NZ da Ucrânia. Do outro, um manifestante que grita democracia. Imagina, né? Deve estar gritando Lula livre. Esse é o tweet. A conclusão tira você. Aí o duplo twist lacrado que ele deu durou menos de 3 horas, né? 2 horas e... Quantos minutos aqui depois? 2 horas e 12 minutos depois, lá volta ele. Registro importante.
O embaixador ucraniano afirmou na CNN que a bandeira usada na manifestação hoje é histórica e não está associada ao NeoNZ. Feito o registro, agora só falta explicar isso para o manifestante. Aí ele dobra a aposta. Não, é verdade essa, mas o manifestante é NZ. É NZ. É o mesmo padrão, sempre se repetindo. Aí você vê, tá todo mundo... Cara, tem hora que eu fico assistindo as notícias, eu falei, pronto. Daqui a pouco o Putin vai ser capturado, do jeito que as coisas estão indo, né? Porque só vence todo mundo. Eu só espero que as coisas se resolvam. Só que tá muito estranho as coisas que estão acontecendo. Aí você vê aqui, ó, o pessoal divulgando. Essa foto, inclusive, a foto... Vários perfis verificados. Teve até jornal internacional que divulgou essa foto. Aí vem aqui a AFP, agência de fact-checking. Das verificadinhas, ó. Circula nas redes uma fotografia do presidente usando a roupa militar para lutar pelo seu país em meio à invasão de 2022. Mas a imagem viralizada data de abril de 2021. Quando ele foi visitar a região de Donbas. Fake news, a imagem é fake, não é de agora. Aí tem vários exemplos. Sei lá, ó, imagem que tá rolando. Essa imagem aqui é de 2000, de 2 anos atrás. Aí tá aqui, ó, verificadinho, ó. Um homem lá, blá blá blá, bandeira, nossa, amor, paz, meu Deus. Paz e amor vão triunfar sobre conflitos. Aí assim, aí ninguém pode falar nada. Aí tem lá a fotinha das crianças, pô, a foto que tá à venda pra usar em trabalhos. Desde 2016, tá lá a foto. Desde 2016, a foto tá no ar. Aí você vê, olha isso daqui. Olha isso daqui. Verificamos. É verdadeiro vídeo de blindado atropelando um veículo civil na Ucrânia. Aí, atualização, né? Na verdade, atualização não, correção. Às 18h20 do dia 25 de fevereiro, inicialmente, a Lupa informou que um blindado era russo. Contudo, ainda não está claro se o veículo era de fato russo. Por essa razão, a checagem foi alterada para remover referências à origem do tanque. A etiqueta foi mudada de verdadeiro para verdadeiro, mas... Então, assim, as pessoas estão utilizando toda essa questão, tudo que vem acontecendo, por alguns objetivos. Você vê que, assim, tentar derrubar o governo tá óbvio. Mas eles não param por aí. A imprensa é mestre, sabe? De conseguir também emplacar algumas agendas. Aqui eu ainda quero falar mais um pouco das críticas ao governo. A Tsuki trouxe aqui só pra vocês verem o seguinte, ó. Bolsonaro, o povo ucraniano confiou o destino da nação a um comediante. Quem viu o vídeo percebe que o Bolsonaro fala, pô, ao longo de minha vida eu tive uma experiência sempre na área militar. Porque assim, é bacana, beleza, você pode escolher, votar em quem você quiser, mas é o cara que vai representar o seu país. Você tá morando numa região de conflito, às vezes é bom você pensar em escolher alguém que tenha um mínimo de conhecimento, né, sobre algumas questões de diplomacia, pelo menos de diplomacia, para resolver. Que às vezes fazer rir é muito bom, principalmente em momentos de tensão, de tristeza. Mas sabe como é, né? Então o Bolsonaro fala nesse sentido, mas não. Bolsonaro critica a Ucrânia, o povo confiou o destino da nação a um comediante. Não foi bem assim que o Bolsonaro falou, não. Só que a mesma imprensa que tá fazendo esse alarde é a mesma imprensa que noticiava várias vezes, ó. O presidente, que era o comediante que virou presidente agora, né? Tá lutando contra a invasão russa. Com o passado dedicado à comédia, Zelensky vive em tensão de possível golpe. Como eram os esquetes nonsense de comédia do presidente ucraniano. Então, todo mundo fala de comédia, aquele comediante que era o comediante, não tinha nenhum problema. Foi o Bolsonaro falar que ele era comediante, aí vira o caos dinâmico. Aí vira o caos. Só que aí você vê. Escola. A gente tá vendo que tá na imprensa. Tá tendo aula. Olha essa postagem aqui. Se eu não usasse o vídeo do Casimiro para explicar a porradaria na Ucrânia pro meu 9º ano, eu seria maluco, pô. Talvez você não conheça o Casimiro, não acho que você tá perdendo muita coisa, a não ser que, sei lá, você gosta de futebol. Ele é um cara que comenta de futebol. É o que ele comenta de futebol. Ele comenta de futebol. É a coisa que ele mais comenta. E faz uns reacts de vídeo. Mas é um cara que tem uma audiência muito grande, vem crescendo. E você vê, diante de uma situação dessa, em uma questão que ainda está muito difícil de entender, os vários aspectos. A própria imprensa aí você vê na agência Lupa desmentindo várias coisas.
O Casimiro vai contar para nossas crianças do nono ano o que é que realmente está acontecendo. O Casimiro é um especialista na geopolítica internacional. Quem melhor que o Casimiro? Mas não para por aí. Ontem a CNN, isso aqui eu vou ter que mandar para vocês pelo Telegram, não tem condição de dar play nisso aqui, não tem condição, mas eu acho que é o Marcelo Favalli, se não for, me desculpa, mas esse senhor aqui é da CNN Brasil, eu vou mandar o vídeo para vocês, eu não, se contar não acredito, não posso dar play no áudio, mas ele literalmente está ensinando como fazer um coquetel que não é de bebê, é um coquetel que pega fogo. Não, isso aí, ó, álcool em gel não serve, você faz isso, faz aquilo outro, porque quando acontecer isso, faz aquilo, você coloca daquele jeito. O cara ainda fala, ó, tutorial. Vou fazer aqui um tutorial para ensinar vocês a como confeccionar um. Assim, qual o objetivo da imprensa de ensinar fazer um coquetelzinho, né? Começa com moló e termina com tove. Sabe? É umas coisas que eu não consigo entender. Eu vou mandar para vocês o vídeo, lá no Telegram. Aí você vê isso daqui, ó. O presidente Zelensky da Ucrânia é o Winston Churchill dos tempos atuais. Até onde vai a lacrada. Como o cara tá em destaque, como tá todo mundo falando dele, pô, eu vou comentar bem do cara, porque eu vou ganhar engajamento, eu vou ganhar RTs, eu vou ganhar likes, todo mundo, né, os emocionados, é isso aí, pô. É isso aí, André Laget, não sei nem pronunciar o nome desse cara. Mas o Rafa Gal fala, pô, André Laget, doutorando e mestre em ciências políticas. Dá um diploma, ele fala qualquer um. Sabe quem é o André? Foi o cara que o pessoal do Flow chamou no primeiro programa após as falas repugnantes do Monark. Ele foi lá, né, pra dar aquela passada de pano, né, ele leva um livro pra explicar pro Monark como as coisas são. Cara, assim, é momento de lacrar. Parece que a gente tá vivendo, né, a era da lacrada. Realmente tá vivendo. Só que sempre tem, é o que eu digo, a imprensa, ela consegue aproveitar pra tudo. Tem que derrubar o governo, mas também tem várias agendas que a gente sabe que a imprensa tenta colocar para frente. Olha essa chamada. Leitoras comentam falta de mulheres nas decisões que está acontecendo por lá. Aí eu tive que ler os comentários. Vamos tentar entender. A Folha de São Paulo, ela recebe milhares de comentários por dia. Pelo menos mais de 100. Ela escolheu a dedo alguns. Sinal que ela quer que aquela mensagem ganhe uma repercussão. Ela fez uma nota com aqueles comentários. Então é porque tem algum interesse. Qual o interesse? Não sei. Mas vamos ver o que foi que a Folha de São Paulo fez questão de dar destaque. Se fossem mulheres no comando, a alternativa, o conflito passaria longe. Que falta faz o Angela Merkel, mas mulheres na política para ontem. Elogia a Angela Merkel não era presidente. A primeira-ministra, acho que em Alemanha é primeiro-ministro, não é presidente. Mas enfim, é o maior cargo aí, no executivo nacional na Alemanha, de esquerda, assumida, passou anos e anos e anos no poder. Aí vem outro comentário. O mundo está entregue a homens velhos na idade e na mentalidade. Tudo isso é absurdo demais, primitivo demais. Só mostra como o mundo não avançou, não progrediu, tipo andres agressivos dotado de ferramentas letais. A maioria das mulheres é contra isso tudo. Está na hora de dar metade de todos os cargos eletivos para mulheres. Metade de todos os cargos. Você vê que a imprensa não, desculpa. A política nacional, na última reforma eleitoral, queriam criar várias coisas, né? Assim, o voto duplo para alguns grupos, colocar lá várias cláusulas, tem que ter tantas cotas para isso, para aquilo outro. E você vê como, por exemplo, esse comentário vai de encontro, né, a essas pautas que são defendidas pela esquerda. Eles conseguem se aproveitar de um conflito complexo para avançar com as agendas. Vamos avançar com as agendas, mas vamos correr que tem mais coisas. Aí na matéria, óbvio, também tem que criticar Bolsonaro. Aí na chamada da Ucrânia, o Byte, aí mete a Polícia Federal no meio. Presidente Bolsonaro, para acabar de vez com a troca sistemática de diretores da Polícia Federal, sugiro que coloque seu filho Flávio Bolsonaro no cargo e acabe de vez com essa dor de cabeça de rachadinhas, Queiroz e outras acusações contra o senhor e seus filhos. E no comentário abaixo, quando que a Polícia Federal vai ser um órgão de Estado e não de governo? A esperança... A Polícia Federal nunca apreendeu tantas drogas como vem fazendo. Nunca apresentou tantos resultados como vem apresentando. Mas eles querem ficar se pegando. Esse aqui mudou. Aí vamos continuar. E aí
quando você junta a imprensa propagando inúmeras ideias de interesse, tentando promover, não, né? Mas mediante um cenário que até mentiras estão sendo contadas, isso é um prato cheio para despertar, às vezes, sei lá, um comportamento meio histérico na sociedade. As pessoas, meu Deus, estão desesperadas, né? Acho que essa foto aqui do grito diz muito sobre isso. E aí, vejam só, super conservadores não podiam ficar de fora. Lá vem, realmente, crítica, né? Crítica nacional. Anão diplomático convicto. Brasil alinhou-se com a Argentina, Cuba, Bolívia e Nicarágua a decidir não assinar a declaração da Organização dos Estados Americanos condenando a invasão da Ucrânia. A política externa após Ernesto torna-se cada vez mais pró-Rússia e pró-comunas lá, né? O presidente da Ucrânia agradece. Assim, a OEA não faz muita diferença. O que realmente determina é o Conselho de Segurança da ONU. E o Brasil votou a favor de algumas punições, né? Para realmente, assim, repreender, repudiar o que está acontecendo. Você vê, do mesmo jeito que tem histeria do lado de lá, tem uma histeria dentro dos setores da direita, né? Porque também a galera tem uma agenda. Ernesto é candidato. Aí o seu Madruga dá a pergunta: ei, Garfo, você concorda com isso? Tem alguma participação ou é coisa do blog sujo, de dono na categoria do... Aí o cara chega lá, né? Aí ofende lá. Interessante, né? O super conservadorismo. Aí você vê outros setores da direita, mas realmente é uma direita que não é... Eu acho que passa longe de ser bolsonarista, que é você pega o pessoal libertário. Pessoal libertário, que em tese luta inclusive pelo fim do Estado, né? Fim do Estado. Eles estão reclamando do fato que Bolsonaro... O Paulo já resume, né? Peraí. O ANCAP, um anarcocapitalista, querendo que o Estado tome lado em uma confusão que não tem nada a ver conosco. Uai. Mas os ANCAPs eram exatamente pelo fim do Estado. Agora quer que o Estado apoie o Estado. Mas que confusão. Aí o cara tá falando lá, ó. Primeiro ele xinga Bolsonaro. Aquela palavra é com F. Esse covarde patético não fala por nós. Os brasileiros estão com os ucranianos sempre. Beleza, cara. Eu não sei se é isso não. E aí, o mesmo perfil, né, fala o seguinte: Bolsonaro falou a maior besteira possível na situação atual. Alguém tem que costurar a boca desse idiota. Aí o Rafa Glau fala o seguinte: Bolsonaro não fez mais que a obrigação dele em pensar no país dele, no Brasil.